mas não era de forma alguma um período de descanso. Ao contrário disso, né? Era um período bastante tumultuado, até porque toda Cafarnaum já sabia quem ele era, já sabia dos milagres que ele operava. Então, quando Jesus Cristo fazia a sua viagem e pregava o Evangelho a outras cidades circunvizinhas, quando ele voltava, né, já tinha gente da cidade que tinha ido com ele, já estava voltando com ele. E o povo da cidade esperava, a multidão já esperava para ouvir as suas palavras e também para ter os cuidados de Deus no que diz respeito aos milagres, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, nós vimos que ele mostrou todo um caminho diferenciado, tá? Que mostrava completamente uma ação completamente diferente da religiosidade da época. Nós devemos entender e lembrar que a religiosidade da época nada mais era do que uma continuação daquilo que Deus havia estabelecido lá no Sinai, quando ele entregou a lei a Moisés. Mas o povo tinha se desviado. Os escribas desviaram toda a religiosidade judaica para um caminho que mais trazia sofrimento do que mostrava o amor de Deus. Isso se tornou um grande problema, a ponto deles não conseguirem mais reconhecer o Messias diante deles. A cegueira espiritual do povo de Deus, do povo que tinha a lei nas mãos, do povo que tinha uma história nas mãos, estava de um tamanho tão grande que eles não viram o Salvador diante deles e não reconheceram. Veio aos seus, mas os seus não receberam. E o Senhor Jesus Cristo estabelece, né, um grupo de pessoas. Nós vimos os 12 para o seguir. Ele escolheu todos aqueles a quem ele quis, escolheu soberanamente, escolheu segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Os discípulos são aqueles que seguem ao Senhor, são aqueles que seguem, né, os discípulos de Jesus, aqueles que estão aprendendo de Jesus, estão seguindo os seus ensinamentos, estão aprendendo os seus ensinamentos. Até então, todos eram discípulos de Jesus, mas Jesus Cristo pegou 12 pessoas para serem mais do que simples discípulos, né? Eles não mais estavam simplesmente aprendendo, mas eles estavam sendo enviados. Eles eram os apóstolos. Então, apóstolo, né, tem o elemento do envio. O apostolado tem o elemento do envio. Então, a gente vai imaginar, mas eles estavam, na verdade, aprendendo com Jesus naquele período. É óbvio que eles estavam aprendendo com Jesus, mas eles não estavam só aprendendo com Jesus, eles estavam servindo com Jesus. Né? A Bíblia diz que eles batizavam, que o Senhor mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus apóstolos. Né? A Bíblia diz que eles foram enviados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo não apenas ensinava, mas eles tinham tarefas a fazer. Eles estavam a serviço do Senhor de maneira muito especial. Nós vimos também que não existem mais apóstolos hoje. Isso tem que ficar muito claro. Não existem mais apóstolos hoje no sentido dos apóstolos que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos os critérios para o apostolado. Os critérios para o apostolado indicavam que o Senhor Jesus Cristo tinha que ter chamado. Então, quando eles foram votar no apóstolo para substituir Judas, eles elegeram alguém que caminhou com eles e que ouviu o chamado de Jesus Cristo, segundo os ensinos de Jesus Cristo. O outro ponto é que essa pessoa que foi eleita, né, que tinha esse critério, tinha sido credenciado pelo colégio apostólico, os outros 11. Então, quando nós vemos esses critérios, existem mais critérios, mas esses dois critérios são elementos fundamentais em que simplesmente já estabelece todos os fatos.
Não existem apóstolos hoje. Os apóstolos tinham o propósito de dizer: o Cristo me ensinou a doutrina, e eu estou passando a doutrina do Cristo. E a mensagem apostólica era testificada pelas operações de milagres e por tudo quanto Deus operou através da vida deles. Então, não existem mais apóstolos hoje. Então, toda pessoa que se diz apóstolo hoje está dentro de uma atitude espúria, falsa. Tá? Não podemos ter medo de dizer isso. Está julgando. Não é julgamento. Julgamento é se existe algo que de fato, né? Por exemplo, a pessoa diz que é pastor, está numa denominação. O ministério pastoral é algo que existe hoje. O cara foi ordenado, ninguém nunca viu. O cara fez um ensino teológico, ninguém também nunca viu ele fazer um ensino teológico. Mas você dizer que o camarada não é pastor por causa disso, você estaria julgando. Deixa Deus dizer, ou então as obras deles comprovarem que eles não são pastores. Porque o ministério pastoral existe hoje. Tá ok? Mas o ministério apostólico não existe hoje. Então, isso é um assunto fechado. Tá? É um assunto fechado. A questão das escrituras, um apóstolo, se existisse um apóstolo hoje, ele podia dizer: está vendo essa doutrina que está na Bíblia? Eu tenho mais uma. O Senhor me disse isso. Eu tenho mais uma doutrina a acrescentar às escrituras. O apóstolo Paulo ele vai dizer, né, a respeito da família, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele estabelece tudo aquilo que ele aprendeu com os apóstolos, Jesus Cristo havia ensinado, que as pessoas não poderiam se divorciar, né? E aí o ensino do Senhor Jesus Cristo era o seguinte: a não ser em casos de relação sexual ilícita. Então, relacionamento ilícito era um critério, né? Uma exceção na questão do divórcio. O apóstolo Paulo, ou um apóstolo, ele vai dizer assim: agora digo eu, não o Senhor. O que está querendo dizer com isso? Que o que ele vai dizer agora não foi um ensino que ele recebeu dos apóstolos e que ele está retransmitindo. Agora é algo que o Senhor disse a ele, porque tinha uma situação nova. Cristãos estavam se convertendo e o cônjuge não. E as pessoas estavam abandonando. Então tinha a cara de cristão dizer: eu me converti, mas o meu marido não se converteu, então eu vou sair fora, porque ele não tem a mesma fé que eu. O apóstolo Paulo disse que não. Agora, se a pessoa que não é cristã o abandonar, então você está livre. Algo novo, algo que não está nas escrituras. O apóstolo podia fazer isso. Hoje não existe apóstolo. O que temos nas escrituras está escrito nas escrituras aqui de Paulo. Então o Senhor Jesus Cristo ele estabelece apóstolos, ele estabelece um novo rumo para o povo de Deus, ele estabelece um novo caminho. Então as pessoas vão dizer o seguinte: então quando a gente não está satisfeito com uma situação, com a igreja, então eu posso estabelecer um novo rumo como fez o Senhor Jesus Cristo e sair? Não! É óbvio que não. O Senhor Jesus Cristo é a igreja. Não foi o Senhor Jesus Cristo que mudou o rumo. Foi a religiosidade judaica que mudou o rumo. O Senhor Jesus Cristo se manteve dentro da vontade do Pai sempre. Ele não foi nem um pouquinho para a esquerda nem para a direita. Ele sempre se manteve dentro da vontade do Pai. O povo dentro do povo judeu, dentro da religiosidade judaica, dentro da interpretação dos fariseus, que entortaram o caminho de Deus. Eles é que foram se desviando. E Jesus Cristo se manteve firme. Ele se manteve firme, obviamente, para levar esse caminho avante. Ele estabelece agora uma liderança para aquela igreja que ele haveria de inaugurar. Muito bem. E o Senhor Jesus Cristo, ele está com seus discípulos, ele volta para a cidade, né? E nós temos aqui o nosso texto
vai dizer o seguinte, a palavra de Deus. Então, ele foi para casa. A partir do versículo 20, irmãos. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, ele está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, esse texto é muito rico e muito impressionante. Nós vamos dar um foco a ele, que é o foco do discipulado, que é o assunto geral de toda essa sessão até o capítulo 6. O Senhor Jesus Cristo, ele está no ministério, ele agora tem 12 com ele. Tudo que acontece com ele, né, é aprendizado dos 12. Os discípulos, os outros discípulos, não os apóstolos, mas os discípulos de uma forma geral, quando eles se viam pressionados, eles saíram. Algumas pessoas que seguiam Jesus, seguiam porque ele dava comida. Mas quando a coisa quando tumultuava, quando a pressão dos fariseus vinha com tudo, e quando as palavras de Jesus Cristo eram muito duras, né, eles saíam. Mas quando ele está operando milagres, ele está ensinando as multidões a fluir. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, ele está vivendo um momento de perseguição. E ele passa por dois tipos de perseguição: a perseguição dos próximos e a perseguição dos distantes. Ele passa pela incredulidade dos seus familiares, né? E ele passa pela acusação dos escribas. Os familiares dele estavam dizendo que ele estava louco, que ele estava insano, que ele estava fora de si. E os escribas foram além, foram muito pior do que isso. Eles disseram que Jesus Cristo operava os seus milagres e ele expulsava os demônios pelo poder do diabo, Beelzebul. Beelzebul é uma palavra formada por duas palavras lá do aramaico, Baal, Zebul ou Zebuk, dependendo da pronúncia. Baal era o deus de Ekron, né? Ou Ascalon, dependendo também da tradução. E Zebuk era uma palavra que designava moscas, né? Era uma expressão jocosa que o povo judeu fazia de Baal, dizendo que era o deus das moscas, né? Essa expressão, Deus das moscas, Baal, Zebul,
começaram a chamar o próprio diabo. O que é o Deus das moscas? A mosca fica em volta do quê? Daquilo que está podre, daquilo que está estragado. Tá? Então, era por isso que era uma maneira dos judeus, do povo de Deus, escarnecer, né, de Baal. Muito bem, só que isso acabou virando um nome, né, os séculos foram passando, virou o nome do próprio diabo, Beuzebu, designação dada ao próprio líder dos demônios. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele é acusado de estar a serviço do próprio diabo. É interessante que essa expressão foi algo muito sério, e tão sério, que o texto diz o seguinte, versículo 23, então, convocando Jesus, lhes disse. A gente não vê o Senhor Jesus Cristo convocando as pessoas. Não é costume você ler nos evangelhos dizendo que Jesus Cristo convocou as pessoas para estarem com ele. As pessoas estavam, a multidão o seguia, vinha porque queria. Ele não convocava ninguém. Os próprios escribas e fariseus vinham com a intenção de pegá-lo em algum erro. E eles vinham por conta própria. Mas dessa vez, o Senhor Jesus Cristo convoca e os chama e argumenta contra eles. Tal a seriedade daquilo que eles fizeram. E ele vai argumentar. Primeiro ele vai dar o argumento lógico. Ele vai dar o argumento que é óbvio. Como é que eu posso estar a serviço do diabo expulsando demônios? O argumento dele é óbvio. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Muito evidente isso. Ele vai continuar: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Então esse é o primeiro argumento. É o argumento do reino que se divide, da casa que se divide. Qualquer grupo que começa a combater um contra o outro, daqui a pouco está destruído. O apóstolo Paulo vai dizer: vós vos mordeis e vos devorais, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque quando uma igreja começa a brigar um com o outro, não demora muito, ela perece. Aquela comunidade acaba, ou fica estagnada durante anos. Então foi o argumento lógico, o argumento óbvio do Senhor Jesus Cristo. Depois, ele vai dar o segundo argumento dele. Ele vai colocar assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 11, ele vai estender esse argumento, né? Ele vai dizer: a não ser que chegue um que é mais valente do que ele e amarra. Então ele vai dizer o seguinte: o argumento do Senhor Jesus Cristo aqui é o seguinte: eu expulso os demônios, eu expulso os espíritos imundos, não porque eu estou a serviço de Beuzebu, mas porque eu amarrei. Porque eu entrei na casa em que ele tinha domínio e o dominei. E Jesus Cristo usa essa palavra e o chama de valente para mostrar que o diabo tem muito poder. Mas ele é muito mais poderoso que o diabo. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo levá-lo, o conduzi-lo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o Senhor Jesus Cristo derrota o diabo no deserto.
Então o diabo, ele está amarrado, significando que todas as operações do diabo estão limitadas. Uma pessoa amarrada, ela não está morta, ela se movimenta, mas ela está amarrada. Mas o movimento dela é limitado pelas suas amarras. A pessoa que está amarrada, ela não tem mais domínio, o valente está amarrado, ele não tem mais domínio sobre aquelas pessoas que ele governava. Mas, enquanto o mais valente que o amarrou não fizer alguma coisa, as pessoas que eram atribuladas por ele continuam atribuladas. Então, o que o mais valente faz? Ele vai e saqueia o valente. Significando que o Senhor Jesus Cristo não apenas amarrou o diabo, mas ele está livrando todas aquelas pessoas que estavam sob o domínio dos demônios que estavam a serviço de Satanás. Então, isso é obra de Cristo. Então, o argumento de Cristo é completamente diferente deles. Completamente diferente. Mas ele não para aí. E, para desespero, ele mostra o seguinte. Primeiro, o argumento de vocês não tem lógica. Segundo, vocês não estão percebendo que o que eu estou fazendo é obra do Espírito, é obra do poder de Deus e não obra do diabo. E por que vocês não estão percebendo isso? Ou porque vocês sabem isso, mas falaram algo completamente contrário? Né? Eu tenho algo a dizer para vocês. Em verdade vos digo, versículo 28, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam que está possesso do Espírito imundo. Aqui vem uma questão que é muito complexa. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitas pessoas já têm escrito sobre isso, as pessoas interpretam das mais diversas maneiras, né? Então, obviamente, o que eu vou falar aqui na palavra final, os irmãos vão estudar isso mais, com certeza, mas o fato é que algumas coisas precisam ficar claras a respeito dessa questão, né? Tem uns argumentos usados pelo pastor Hernandes Dias Lopes que são muito interessantes. Ele vai dizer o seguinte: ele vai primeiro colocar o sentido negativo, que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele vai colocar algo interessante, vai dizer que não é a incredulidade final. Por que ele vai dizer isso? Eu me lembro que eu usei muito esse argumento, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. No seminário a gente falava isso, né? As pessoas falavam isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser aquela incredulidade que vai até o dia da morte. Então, quando essa pessoa morreu incrédula, significa que ela rejeitou até o último momento a Jesus e por isso, né, ela foi para o inferno. Muito bem, esse argumento ele foi declarado, foi exposto pela primeira vez segundo o pastor Hernandes, pelo reverendo Billy Graham. O pastor Billy Graham, no seu livro, ele escreveu que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria essa incredulidade final das pessoas, tá? Mas não pode ser incredulidade final. Não pode ser incredulidade da morte, porque aqueles homens que estavam diante de Jesus Cristo e tinham blasfemado contra o Espírito Santo, eles não morreram ali. Aliás, viveram bastante tempo para botar Jesus Cristo na cruz. Não é rejeitar a Cristo nem a graça, porque todo incrédulo rejeita a Cristo e a graça. Qual o número de pessoas que você conhece, que você evangelizou, que você soube que já foi evangelizada, que ela disse que não queria crer em Jesus naquele momento, que não queria ir para a igreja naquele momento, não queria ser cristão naquele momento, etc. E deixou. E depois, anos depois, meses depois, você encontra
quantas pessoas você já não conhece? O próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele vai dizer: tudo será perdoado aos filhos dos homens, pecados e as blasfêmias que proferirem. E ele vai até se estender nos outros evangelhos, até o pecado contra o Filho de Deus. Então, você rejeitar Jesus é pecado contra o Filho de Deus. Mas mesmo isso pode ser perdoado depois, se a pessoa se arrepende. Né? Outra coisa, não é a negação da divindade do Espírito Santo. Né? Não é entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nós somos capazes de entristecer o Espírito Santo. Né? Não significa esse entristecer o Espírito Santo. A pessoa pode ser salva, né? Ou então o apagar do Espírito Santo. Eu entendo que o apagar do Espírito Santo, dito pelo próprio apóstolo, e o entristecer do Espírito Santo, na minha interpretação, é a mesma coisa. Porque o apagar do Espírito Santo não é aniquilar o Espírito Santo e não é tirar o Espírito Santo dentro de você. São as operações do Espírito Santo, né, estarem reduzidas. É como se fosse uma chama que está forte e que diminui na sua vida. Esse é o entristecer do Espírito Santo. O apagar, quando você entristece o Espírito Santo, né, ele é como se ele reduzisse essas operações nas nossas vidas. E um crente salvo de fato, ele pode cometer pecados terríveis, como Davi pecou. Davi entristeceu o Espírito Santo. Mas depois essa chama acendeu de novo, com arrependimento, com misericórdia e com perdão de Deus. Tá? Então, não diz respeito a essa ação com respeito ao Espírito Santo, mas diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Em que sentido? A conexão da ação do Espírito Santo no Filho de Deus e por meio do Filho de Deus. Quando os escribas disseram que Jesus Cristo estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, eles estavam dizendo que não era o Espírito Santo que está por trás das obras de Jesus Cristo. Então, quando eles dizem que foi Beelzebul, eles estão cometendo uma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Blasfemar é injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Estão dizendo que o espírito que está por trás da obra de Jesus é o espírito do diabo. E eles falaram isso deliberadamente, eles falaram isso conscientemente. Não foi um tropeção que eles deram, bateram com o dedo na quina e soltaram isso. Eles falaram plenamente conscientes do que eles estavam fazendo. E isso foi um pecado, né, que não tem perdão. Atribuir ao diabo uma obra que só pertence a Deus, que só pertence ao Espírito de Deus. Então, ontem, né, estava lá cortando o cabelo. E antes de chegar o barbeiro, porque eu cheguei, fui levar o Matheus na escola, quando cheguei o barbeiro não tinha chegado ainda. Cheguei lá, tinha um jornalzinho lá, fiquei lendo. Aí estava lá aquelas propagandas de macumbeiro, já viu aquelas propagandas? Faço trabalho, isso, não sei o quê. Estava escrito lá: porque o diabo tem todo o poder. Declarado abertamente. Quem tem todo o poder? Perceberam uma blasfêmia? Aquele que tem todo o poder é aquele que pode criar do nada as coisas. Esse tem todo o poder. Quando eu digo que o diabo tem todo o poder, eu estou dando a ele um atributo divino, um atributo que só pertence a Deus. Então, uma pessoa que, não sei, que
seu estado emocional faça isso, né? Só Deus vai julgar se foi blasfêmia ou não. Mas uma pessoa pensa, racionaliza esse respeito, vamos colocar no jornal isso. Eu não consigo ver de outra maneira. Essa é o pecado que João vai dizer lá na sua epístola. O pecado que não tem perdão. Contra esse de João, eu digo que não ore. Não ore por esse tipo de pessoa. Aí tem que ter cuidado para não ficar julgando as pessoas e dizendo que elas blasfemaram contra o Espírito sem ter plena consciência do que você está fazendo. Todavia, a gente não pode simplesmente deixar isso ao acaso, porque João ele vai dizer que a gente tem sim que discernir. Tanto tem que discernir a respeito dessas coisas que ele diz: você não pode orar por essa pessoa. Se eu tenho que discernir a ponto de decidir se oro ou não por aquela pessoa, então tem que exercer algum julgamento. Algum julgamento tem que discernir se aquela pessoa claramente, né, blasfemou contra o Espírito, né, atribuiu ao diabo algo que vem do poder único e exclusivo de Deus. Se é blasfemo, não ore para essa pessoa, porque você está orando em vão. Né? Existem outros textos também bastante complexos, como o texto de Hebreus capítulo 6, mas não vamos expor aqui, tá? Porque senão a gente não vai terminar. Mas o fato é que a gente precisa evitar esse julgamento irracional, esse julgamento que a gente julga as pessoas, né? A gente não pode julgar nesse sentido, mas a gente tem que ter discernimento a respeito dessas coisas. Mas também não pode ficar no desespero, né? De as pessoas ficarem se julgando, eu blasfemei, aí a pessoa fica abatida, né? E acha que foi condenada. Ninguém que é um blasfemo se entristece. Ninguém que é blasfemo tem arrependimento. Ninguém. Se teu coração está doído por algum pecado que você cometeu contra Deus, né? Saiba que esse condoer-se, esse sofrimento que está dentro do coração por causa do pecado vem do Espírito. Então o Espírito está aceso dentro de você. Tá ok? Isso é muito importante. Tá ok? Então não vai, né, se jogar da ponte porque achou que... Muito bem. Eu queria tirar rapidamente uma vez que explicamos o texto, né, aí vem a família de Jesus, vem Maria, vem Tiago, José, Judas e Simão. Sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas são os irmãos de Jesus, né? Essa passagem não está declarada aí, mas é declarada mais na frente, no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 6, né? Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6, versículo 3: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Quer dizer, Jesus Cristo tinha irmãos e irmãs. Como? A Igreja Católica ela vai dizer que não eram irmãos, que eram primos, né? Outros vão argumentar com o Epifânio lá no passado, vai dizer que na verdade são filhos de um casamento que José teve antes de se casar com Maria. Esse argumento é totalmente estranho, né? Como é que José ia entrar numa furada de abraçar uma mulher que estava grávida, né? Se ele já tivesse uma família formada? Não faz sentido, o argumento não faz sentido. E o argumento de que essas pessoas na verdade seriam primos de Jesus e não irmãos de Jesus, também não procede. Você já viu o primo sair o seu primo, sair com a sua mãe de uma cidade e acompanhar a sua mãe até a outra cidade para falar com o seu irmão? Ou com outro primo? Não faz sentido. Primo não segue tia, filho segue mãe. Não faz sentido. Esse argumento simplesmente não faz sentido. Né?
os parentes de Jesus saíram da casa, né, para chamar Jesus, queriam tirar ele dali, porque tinha uma multidão, dizendo que Jesus estava insano. Agora eu queria, rapidamente, fechar com uma aplicação para a gente. Tem gente que dentro do discipulado, dentro dessa vida cristã, desanima. E ela desanima pelos mais diversos motivos. Primeiro, pelas dificuldades que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo traz. Pela vida de Jesus Cristo, você vai aprender que você não vai conseguir ser cristão sem ter algum tipo de confronto. Se você pretende ser cristão de verdade, você não vai conseguir ser cristão sem ter algum tipo de confronto, porque aquele cristão que proclama o Evangelho, as suas ideias, o seu pensamento, vai entrar em choque com o pensamento da humanidade. Por que eu tenho muita dificuldade com marcha para Jesus? Eu tenho muita dificuldade. Mas foi tão bonito, né? O povo se reuniu, foi no sábado? Ou na sexta? Foi no sábado. Se reuniu aquela multidão, todo mundo com aquelas camisas, o pessoal louvou a Deus, e aí estavam os pastores lá, tudo patrocinado pela Globo, a organização mais espírita do nosso país. Acho que é mais espírita até que a IBV. Pelo menos proclama o espiritismo com muito mais frequente. Você me diz, onde está a sinceridade do patrocínio da Globo nesse evento, a não ser dinheiro? Aonde? Mas o problema não é a Globo. O problema é por que os evangélicos aceitam isso. Se o princípio estabelecido por Cristo entra em choque com tudo que é passado por essa emissora. Como que a gente negocia? Porque a gente não quer confronto. A gente acha que abraçar tudo e todos vai ajudar na expansão dos evangélicos. Pode até ajudar na expansão dos evangélicos. Pode até encher esse Brasil de igreja evangélica, mas não vai encher de gente salva. Porque evangélico nem sempre é sinônimo de salvo. Um salvo pode ser evangélico, mas tem muito evangélico que não é salvo. Segundo lugar, muitas vezes desanimamos por causa da atitude errada das pessoas dentro da igreja. Né? E aí nós dizemos assim, eu creio em Jesus, mas eu não quero mais saber de igreja. Vou sair da igreja. Porque fulano me ofendeu, porque ciclano se comporta desse jeito. E aí ele disse assim, não quero mais saber de igreja, se decepciona com a igreja. Eu creio em Jesus, mas vou ficar fora da igreja. Muito bem, muitas vezes tem gente dentro da igreja que tem está a serviço do diabo para afastar as outras. Tem esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa, ela vai linha reta para o inferno. Mas adivinha que ela vai encontrar lá? Você. Porque disse que viver com Jesus fora da igreja são duas coisas incompatíveis, porque Cristo veio ao mundo para morrer pela igreja. Isso está dizendo que você rejeita aqueles pelos quais Cristo morreu. Esse argumento é um argumento falso. O Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou muitas dificuldades. Os discípulos, os apóstolos enfrentaram muitas dificuldades, a ponto de eles correrem, mas o coração deles estava tão ligados em Jesus que eles se trancaram dentro do cenáculo e ficaram por lá. Com medo. Deixaram Jesus Cristo morrer sozinho na cruz.
Jesus Cristo nunca os deixou. E depois que o Espírito Santo estava neles, eles tiveram a coragem de fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Queridos irmãos, entenda, você precisa pensar a respeito de certas atitudes. Pensa a respeito do abandonar a igreja, que essa não é uma atitude, é lógico, né? Porque as pessoas não se entendem, então vão abandonar a igreja. Essa é uma ação espiritual. Porque apesar de cada um, a começar de quem está aqui falando com vocês, ser pecador, e cada um que tem seu defeito, aqui ainda é a igreja de Cristo. E quando você sai da comunidade, você está abandonando a igreja de Cristo. Pode ser que exista um verdadeiramente salvo que não frequente uma igreja. Por quê? Porque está preso por causa do Evangelho, está preso por causa da igreja, porque está sendo perseguido. Está cheio de missionários assim que não conseguem frequentar um culto. Essas pessoas estão vivendo assim por causa da igreja, por causa do Evangelho, porque elas querem fazer a igreja crescer. Então, crente salvo, ele busca a igreja, ele proclama a Cristo e ele frequenta um local de adoração. Sempre, essa é a regra. Existem as exceções que eu já falei para vocês, mas a regra é essa. Agora, não existe pessoas que de fato não queiram frequentar a igreja que sejam salvos. Isso não é uma lógica minha, isso é Bíblia. O que Jesus morreu pela igreja? Você também, nessa história de não confrontar as pessoas, né? Porque você tem medo de afastar, de ofender os seus familiares. Você não vai conquistar as pessoas fugindo das dificuldades de ser um verdadeiro discípulo. Não. Maria veio com os irmãos de Jesus, com seus filhos, né? Então tinha muita gente ali querendo falar com ele, tirar ele dali, levar ele embora dali. E ele diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí ele olha para a comunidade: eis a minha mãe, meus irmãos e irmãs, aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí você diz: então ele não ligou para a família deles. Maria, serva de Deus, indiscutível. Tiago, escritor do texto bíblico, grande líder da igreja de Jerusalém. E Judas, outro escritor do texto bíblico. Judas, irmão de Jesus, não Judas Iscariotes. E tudo aponta para também a conversão dos outros irmãos. Queridos, sabe por quê? Porque Jesus Cristo levou o ministério dele até o fim. Se você levar sua fidelidade até o fim, a chance dos seus queridos ouvirem o que você tem a dizer é muito maior do que você passar a mão por cima e viver uma vida mais ou menos. Dizer que é um evangélico, mas que vive igual o mundo vive, não proclama o evangelho, não fala de Jesus para ninguém. E encerrando, se você vive essa vida mais ou menos, saiba que o seu coração está aos poucos endurecendo. Assim como um carvão vai esfriando conforme ele é afastado do fogo, o nosso coração endurece. E pode ser que esse tipo de atitude indique que a sua realidade espiritual é completamente diferente de alguém salvo. E conforme a dureza do seu coração vai acontecendo, a chance de você cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ela aumenta. Aumenta. Porque quanto mais afastados de Deus nós estamos, mais inimigos de Deus nós somos. E os pecados que nós cometemos
porque nós não podemos deixar de ter o prazer, a gente acaba cometendo pecados para ofender diretamente a Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus, mas nós pecamos, a dureza do coração é tanta que a gente começa a querer atingir Deus diretamente. E você pode querer atingir o Espírito Santo. Saiba, o pecado que você cometa nesse nível, na frente da comunidade, essa comunidade não vai orar mais com você. A comunidade não vai entender você mais como uma pessoa que pode um dia ser salva. Pessoa, quão terrível isso é. Já tentou pro risco para o qual você está se enveredando? Eu gostaria que você refletisse a respeito disso. O Senhor Jesus Cristo, Ele não dava voz a fariseu, Ele não queria saber de escriba e fariseu, porque eles representavam uma religiosidade perversa. Mas quando eles cometeram esse pecado, o Senhor Jesus Cristo fez questão de convocá-los e dizer: vocês erraram. O pecado de vocês foi grave. Atente, meu querido. Atente para a decisão que você está tomando. Você que pretende. Tem muito. Eu falo isso com maior foco para os jovens e adolescentes. Porque jovens e adolescentes, muitos dos que estão aqui presos a seus pais. Estão doidos. Muitos doidos para tirar o tiro. Assim que eu puder, eu vou sair. Não vai ser a primeira nem a segunda vez que eu vejo isso. Saiba do risco que você está se posicionando. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, ele vai dizer: é impossível que aqueles que um dia receberam a iluminação do Espírito sejam renovados novamente para arrependimento. É um texto completo, é complexo, mas é um texto claro, ao mesmo tempo, e objetivo. As pessoas que abandonam a igreja e voltam para o mundo, o apóstolo Pedro, se não me engano, vai dizer: o cão voltou ao seu vômito. Estou dizendo a palavra da Bíblia, tá? Estou inventando. Pense a esse respeito. Falo isso com temor no coração. Eu tenho filho. Pais, ore por seus filhos. E ore por vocês também. Ore pelo pastor. Porque ninguém está isento de cometer um erro. Não tema ser discípulo de Jesus Cristo. Não tema testemunhar o Evangelho. Se você quer ganhar os seus, viva com fidelidade. Confronte, se eles confrontarem você com a incredulidade, olha, você se coloque, se você assim, se eles confrontarem, fique do lado de Cristo, porque a chance deles serem alcançados pela graça, com o seu testemunho, vai ser muito maior. Agora, se você se calar diante da injustiça, diante dos pecados, você está colocando essas pessoas num risco muito maior e se colocando numa situação pior. Vamos orar? Senhor, ensina-nos, Senhor, a sermos discípulos teus. Ensina-nos, Senhor, a te servir. Ensina-nos, Senhor, a ter em Ti, Senhor, a razão das nossas vidas. Oh Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo, Senhor, encha sempre os nossos corações. E que o nosso coração sempre transborde de amor a Ti, Pai. De amor ao Teu Santo Filho. De amor ao Teu Santo Espírito, Senhor. Para que nós possamos proclamar com firmeza o Teu Evangelho. Proclamar com amor no coração as pessoas que estão perdidas. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, proclamar às pessoas sobre a gravidade do erro de rejeitar a Jesus Cristo. E a gravidade de atribuir a outrem a obra que só pertence a Ti e ao Teu Espírito, Pai. Ó Deus, ensina-nos a caminhar na linha reta do Teu Evangelho.
Mostra-nos, Senhor, a cada um, Senhor. Mostra esses adolescentes que estão aqui. Mostra esses jovens que estão aqui, a nós adultos, Senhor, porque todos nós somos tentados de muitas maneiras, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, viver o discipulado, ó Deus, viver um cristianismo, Senhor, verdadeiro para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa as famílias que estão aqui, abençoa cada um que Tu trouxeste aqui para ouvir essa palavra hoje, que Tu não trouxeste à toa, Senhor. Mostra, Senhor, a eles pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, o caminho que eles estão trilhando, Senhor, e aqueles que ainda não creem em Ti, Senhor, mostra, Senhor, que o caminho é tenebroso. Ó Deus celestial, guia o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com já.